Volta aqui para os destaques nacionais. 71% das empresas afirmam que os juros altos são a principal dificuldade no acesso ao crédito, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Sobre isso, vamos conversar agora com o economista Glerton Reis. Muito bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a você, bom dia, senhoras e senhores. Estou à inteira disposição para poder dar a atenção que vocês merecem. Selic é um dos principais embates, né, entre o Ministério da Economia e também o Banco Central. O que a gente pode esperar, né, para a Selic? Veja bem, a Selic, ela se mantém alta desde o ano passado, desde 2022. Ela já, nas últimas 6 edições, ela se mantém em 13,75% ao ano. Isso é um juros muito alto, atrapalha as indústrias, atrapalha as empresas como um todo. Porém, tradicionalmente, existe uma perspectiva de, no segundo semestre, ter uma redução da taxa Selic. Isso é histórico, inclusive. Geralmente, no segundo semestre, nós, historicamente, temos uma queda da taxa Selic. Essa taxa, ela deve ocorrer, no meu entender, até porque nessa semana nós tivemos 3 pontos muito positivos na nossa economia. A saber, a expectativa de inflação menor, uma expectativa de PIB maior, puxado pelo agro, e a preservação do poder de compra da população. A inflação, ela teve uma redução de 5,8% para 5,71% para 2023, ela se manteve em 4,13% para 2024, portanto, dentro da banda estimada. Nós tivemos uma perspectiva de aumentar o nosso PIB, a expectativa praticamente dobrou. Em comparação com o último trimestre, nós tivemos um aumento de 1,9%, então temos que rever a expectativa de um aumento do PIB brasileiro para 2023. O mercado ainda atua com a ordem de 1,3% ao ano, o Ministério da Fazenda adota 2% ao ano, mas com certeza teve um aumento, principalmente puxado pelo agro. O agro contribui em 21% desse índice. Tivemos safras recordes da soja e do milho, e além do agro, o agro puxa 2 outros grandes setores com ele, o de transporte do próprio agro e de armazenagem do agro. E, junto com esse aspecto, o IBGE, por intermédio do índice CAGED, teve a preservação do poder de compra da população, ou seja, ela teve um ganho real acima da inflação. Então, essas expectativas devem fazer com que os juros caia no segundo semestre. Resultados que já vêm trazendo certo ânimo, né, para os economistas, para o mercado. Olha, Glerton, o nosso comentarista Cristiano Vilela vai te fazer uma pergunta também agora. Glerton Reis, bom dia, satisfação falar com você. Nós tivemos agora nos últimos dias o anúncio desse novo programa do governo federal, desse novo pacote no sentido de ensejar a criação de um novo veículo popular, né? No sentido de baixar o valor do carro popular e com isso, e esse valor, essa baixa nos preços, ela ser compensada pela retomada do aumento da alíquota do diesel e que, portanto, nós vamos ter aí num curto prazo agora o aumento do diesel. O aumento do diesel tem a capacidade de impactar nos diversos setores da sociedade. Com isso, eventualmente, a gente pode ter um aumento na inflação. Você não entende como contraditório essa medida num contexto onde o governo talvez seja o principal, a principal voz pedindo uma redução da taxa de juros? Eu acredito que você está coberto de razão. São 2 aspectos. Primeiro, que esse índice de inflação que reduziu agora, ele não pegou a última queda do combustível. Então você vai ter, no primeiro momento, uma queda até maior que esse índice não repercutiu. Porém,
O problema do diesel e dos combustíveis é a questão da volta do ICMS. Aquilo que havia sido proposto no ano passado, será retomada essa questão do ICMS aqui nos 26 estados, mais o DF, isso vai impactar negativamente. E essas medidas em relação ao carro popular, eu também acredito que ela vem um pouco na contramão. Primeiro, que o que deve se incentivar, como ocorre no mundo inteiro, é o incentivo ao transporte coletivo. Então, nesse aspecto, nós estamos indo na contramão do mundo, porque quando você incentiva carro popular, você está fazendo justamente o contrário, inclusive do ponto de vista ambiental. O diesel, ele é extremamente importante porque ele tem uma impactabilidade em toda a cadeia produtiva. Então, de fato, vai acontecer uma repercussão geral. E uma coisa que é importante se dizer é o seguinte: o carro popular no Brasil, de popular só tem um nome. Porque, veja bem, o carro popular, que vai ficar em torno de R$60 mil, mesmo com os incentivos, esse preço de popular não tem nada. E ele não é o grande nicho de lucratividade das indústrias. As montadoras, elas têm o maior markup, maior lucratividade nos carros que vão de 120 a 150 mil reais. É aí que se encontra o nicho de lucratividade das montadoras. Então, eu acredito que este viés está indo na contramão, como você bem colocou, sim, por esses motivos expostos. Agora, além desse programa anunciado, para carros populares, também incluiu ônibus e caminhões, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu desenrolar aquele programa, o Desenrola. E alguns bancos já anunciaram a adesão a este programa que renegocia dívidas de pessoas físicas. Como você avalia, a participação desses bancos? É de fato importante para dar andamento a esse programa? Ele é importante, mas vamos analisar. Eu acredito que nós não podemos nos enganar. Eu acredito que a repercussão na economia, ela não é o que se tem dito e o que vai se esperar. Porque, veja bem, vamos aproveitar a pergunta que o colega colocou há pouco, sobre o carro popular, sobre o transporte. No Brasil, a cada 3 carros vendidos, 2 são financiados. Agora, veja bem, com uma taxa Selic em 13,75% ao ano, você tem uma impactabilidade de encarecimento absurdo no veículo. Então, ou na própria linha de transporte, veículo popular, seja para caminhão, seja para o que for, com 13,75%, onde 2 em cada 3 veículos são financiados, o incentivo praticamente não aparece. A impactabilidade dos juros reverbera com muito maior intensidade na economia. Sobre o panorama econômico, nós conversamos agora com o economista Glerton Reis. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Às suas ordens. Até uma próxima.